Bom dia a todas que nos assistem. É um grande prazer participar desse evento, né? Em especial em um painel de execução, um tema que me atrai bastante. E esse painel composto por amigos que a vida acadêmica possibilitou. Queria parabenizar aqui os organizadores do evento também, nas pessoas aí do professor Pedro Henrique Nogueira, nosso presidente, professora Paulo Sarno Braga, professora Gabriela Espósito, que estão conseguindo fazer um trabalho sensacional de organização. O evento está sendo muito bom. O dia de ontem foi espetacular. Hoje tenho certeza que teremos grandes exposições. Prestar essa homenagem à memória jurídica de um dos nossos maiores ícones, que é o professor Calmon de Passos, é um grande prazer, uma grata satisfação. Eu tive a imensa honra de ouvi-lo duas vezes, em duas palestras, o professor Calmon de Passos. A primeira delas, a que mais me marcou, foi ainda em 2003, no congresso em Natal, eu ainda acadêmico do curso de Direito, e me encantei. Ele tinha essa capacidade de organizar as ideias e de captar o público. Eu me lembro que foi uma das palestras que ao término, foi ovacionado quase, ali aplaudido alguns minutos de pé, e pelas suas críticas, às vezes muito ácidas, muito incisivas, mas que cativavam quem estava lá assistindo. E um dos pontos, que sempre deixava muito claro, talvez ali um dos principais pilares do seu pensamento, era a crítica à instrumentalidade da forma, colocada de maneira banalizada, e também a ampliação dos poderes dos juízes. A gente consegue ver esses pensamentos de maneira muito forte na sua obra. Ontem, no finalzinho da noite, Miro falou, inclusive, que via ali traços do garantismo processual, esse termo que tem uma abertura semântica, que é difícil de a gente identificar um só garantismo, mas que existem pontos de convergência em torno do qual certamente gravitam elementos do pensamento do professor Calmon de Passos. Bem, dito isso, eu escolhi para falar nessa rápida exposição o tema da cooperação judiciária nacional no âmbito da execução, o que pode parecer um contrassenso, trazer um instituto de forte inclinação à flexibilização das formalidades processuais e, de certo modo, a ampliação dos poderes do juiz em um evento que homenageia Calmon de Passos, que, como eu falei, era um crítico desse tipo de aspecto. Mas eu queria exatamente tentar fazer uma leitura desse instituto a partir dessas questões que o professor Calmon trazia, e o diálogo, que eu gostaria de tentar conceber aqui, ainda que rapidamente. Cooperação judiciária ainda é um assunto que não é tão abordado quanto poderia ser. Ele passou ali quase despercebido na pauta dos debates do CPC 15, ofuscado no primeiro momento por temas que quase monopolizaram o debate, como negócios processuais, a mediação, precedentes, temas super importantes, mas que esse tema da cooperação parece que surgiu, ganhou uma proporção mais tardiamente, começa a aparecer de maneira mais volumosa em artigos, em debates, nesse momento. E nós, logicamente, não foi um apagão, nós tivemos boas, excelentes manifestações. Eu tenho aqui nessa mesa dois nomes que trabalharam e nos ajudaram a abrir esse primeiro caminho, a professora Gabriela Campos, o professor Edilton Meirelles, que quase como a gente diz no interior do Ceará, abriram a facão as primeiras trilhas para que depois os outros pudessem passar em um caminho mais pavimentado. Junto com eles, o professor Cabral tem uma tese para ingresso na UFRJ, e é sensacional, um trabalho que me marcou muito. O Fred Didier lançou agora há pouco um livro sobre cooperação, então nós começamos a ter diretrizes mais fortes sobre o que é esse instituto. Eu vejo na cooperação judiciária uma ferramenta importantíssima para a efetivação da prestação jurisdicional desburocratizada, mas que ainda precisa de uma densificação normativa um pouco maior. As ferramentas tradicionais, elas, em alguns processos de maior complexidade, elas acabam se mostrando ineficazes. Certamente muitos de vocês que nos ouvem já tiveram dificuldades com cartas precatórias, por exemplo,
que é a ferramenta tradicional de realização da cooperação entre juízos, né? No CPC de 73 era praticamente essa a única forma que nós tínhamos de cooperação, eram as cartas de ordem e as cartas precatórias. Bem, na execução, essa interação entre juízos ela é muito importante, e exatamente por as dificuldades, às vezes a burocracia excessiva que nós vislumbramos nas cartas, elas traziam essas dificuldades. E a cooperação judiciária, ela vem pensada, ela não foi criada com o CPC de 2015, né? Existia uma recomendação do CNJ, a recomendação 38 de 2011, que foi parcial, quase que integralmente, mas com mudanças redacionais incorporadas pelo CPC. Então, nós já temos isso desde 2011 e as coisas não andaram. E aí entender um pouco, buscar diagnosticar um porquê dessa dificuldade. Em linhas muito gerais, a cooperação judiciária a gente pode ver como uma espécie de poder-dever, né? Tem esse aspecto de dever que aparentemente entra em contradição com a ideia de cooperar, que seria algo voluntário, mas é um dever de cooperação, de ampla interação entre esses juízes, buscando os meios mais eficazes para possibilitar uma gestão adequada do processo, uma gestão mais eficiente do processo. Então, é nesse ponto que a cooperação judiciária entra como ferramenta de apoio na efetivação do processo. A dogmática processual clássica ela é suficiente para muitos processos, mas a gente sempre vai ter aquele mais complicado que precisa de uma ferramenta diferenciada. Não dá para a gente dizer que nenhum instituto é a panaceia, né, que vai resolver todos os males. Então, a gente tem que entender que a cooperação ela vai ser adequada para uma série de processos e a gente precisa ter essa ferramenta à nossa disposição para, quando esses processos aparecerem, nós termos a forma de superar os problemas. A cooperação, ela, trazendo já agora de um aspecto mais prático, né, e para isso o Fred Didier foi sensacional, ele tem essa capacidade didática de organizar o pensamento e ele nos trouxe aí uma tipologia, não é, um modelo de cooperação judiciária nesse seu livro e que organiza isso que está disposto nos artigos 67 a 69 do Código em 3 categorias, né, que são os tipos de cooperação. Você tem a cooperação por pedido, por ato concertado entre os magistrados. Você tem os instrumentos de cooperação, as ferramentas que se utilizam para exercer essa interação entre os juízes. Você tem as cartas, como já falamos, né, que havia mais antiga, mais tradicional, mas a gente traz da cooperação internacional a ideia do auxílio direto. Nós temos a previsão da reunião e apensamento de processos, tem os atos concertados entre os magistrados e ele coloca como terceiro nível os objetos da cooperação. E aqui é onde eu vejo na execução um campo extremamente fértil para o desenvolvimento da cooperação. Na execução, ela possibilita muitos caminhos para que essa interação dos juízes ocorram por esse tipo de instrumento. Então, vai desde cooperações mais diretas, mais simples, podem ser feitas pelo auxílio direto, como o pedido de informação sobre um processo, a situação, eventuais bens que possam estar penhorados naquele processo, para realizar uma penhora no rosto dos autos, não, uma penhora de crédito discutido judicialmente. Eu posso ter a própria prática de citações e intimações dos devedores, o auxílio entre os juízos para essa finalidade. Eu posso, embora seja menos comum, mas eu tenho as defesas do executado que aceitam dilação probatória, eu posso utilizar a cooperação judiciária para produção unificada de provas, por exemplo, e já nos atos expropriatórios, nos atos executórios propriamente ditos, a cooperação ela pode ser fundamental quando eu tenho um executado, um devedor multi-executado, né, que é executado em várias demandas, vários credores em ações individuais. Isso pode ser fundamental para regular ali o procedimento de expropriação de bens ou a garantia desses diversos processos, a investigação patrimonial compartilhada entre esses juízos, né, na busca de bens e mesmo na realização das penhoras, avaliações, na arrecadação de bens.
E aqui nós temos algumas questões que começam a aparecer um pouco mais complexas, não é? Você imaginar a realização conjunta de uma avaliação é sensacional, né? É realmente uma economia de ato fantástico, porque você imagina que aquele mesmo executado tem, às vezes, um único bem penhorável, e aquele bem está penhorado em vários processos. Ele vai ter que ser avaliado várias vezes. Isso poderia ser feito de forma unificada, até para os próprios credores, na eventual necessidade de avaliador, de não ser feito pelo oficial, ser feito por um avaliador, a divisão de custos. Você tem a possibilidade de, por exemplo, um questionamento sobre impenhorabilidade daquele bem ser discutido em uma dezena de juízos. Isso pode ser concentrado em um único processo, também para a definição desse tipo de questão. É um outro cabimento muito interessante. E vem a questão da penhora, né? A penhora que entrou, eu tive a ousadia de sugerir isso no FPPC passado e acabou sendo aprovado esse enunciado, prevendo a possibilidade, por cooperação, da penhora, avaliação e expropriação dos bens. E a penhora ele traz um questionamento a mais, que é o fato de nós termos a penhora, muitas vezes, como um marco de preferência entre credores quirografários. Então, quem penhora em primeiro lugar vai ter a preferência sobre aquele crédito apurado. Na hora que eu faço uma cooperação para uma penhora conjunta de atos, eu tenho vários credores penhorando simultaneamente. Então, acaba ali entre eles a divisão, a definição temporal de quem tem a prioridade. Então, são questões que surgem a partir da realização da cooperação. Como resolver isso? Talvez uma sugestão seja buscar na insolvência, não é caso de insolvência, né? Nós estamos falando de um devedor solvente, mas pode-se buscar lá e dividir esse crédito entre os credores quirografários, eles não vão ficar no prejuízo, porque se aquele devedor não é insolvente, outros bens poderão ser penhorados. Mas, assim, basicamente, e em linhas muito rápidas, é isso a cooperação. Eu não queria trazer esse ponto, eu quero trazer outras duas questões, quero usar essa segunda metade do meu tempo para isso, mas é muito importante que a gente tenha esse contexto das possibilidades. Eu me lembro numa aula da Escola da Magistratura do Ceará, em que, numa aula sobre plantão, eu falei sobre cooperação judiciária, e um juiz ficou folheando ali o código, no intervalo veio me procurar e disse: Nilson, eu não vejo como isso é possível, eu não sei como fazer, eu quase não acredito que está no código. Pois é, está no código. Mas como eu faço? Como eu procuro outro juiz com o qual eu tenho interesse de cooperar? Eu disse: olha, os meios são informais, abertos. Né? Ele disse: mas eu tenho certeza que se eu não seguir uma linha pré-definida de forma, o CNJ vem bater em mim. Né? As partes vão provocar. Aí eu disse: mas foi o CNJ quem recomendou que isso fosse feito. Né? E ele disse: eu ainda não consegui entender. A ideia parece boa, mas eu não consegui entender. E aí é onde eu trago de volta as discussões do professor Calmon de Passos. Né? Essa informalidade do sistema, ela é, de certo modo, quase paradoxal, porque ele é um instituto que é marcado pela atipicidade em diversos níveis. Todos esses elementos que eu falei são marcados pela atipicidade, ele tem essa maleabilidade como uma de suas características, e é isso que lhe permite uma aplicação mais larga. Ele lhe dá a capacidade de adequação maior às especificidades do caso concreto. Mas é essa mesma informalidade que traz um aspecto de fragilidade, pois gera um receio, né? Há ali como se fosse um ambiente, em tese, propício ao abuso, a uma insegurança jurídica, que faz com que talvez ele não seja colocado na prática. E aí nós temos que ter algumas diretrizes mais concretas de como realizar a cooperação, tanto para que os juízes se sintam mais seguros a realizá-la, como as partes também possam acompanhá-la de maneira melhor. Uma diretriz muito importante, também aí definida no FPPC, e provavelmente vai ser incorporada na resolução do CNJ, é a necessidade de documentação processual dos atos de cooperação. Então, isso é um ponto. Sem dúvida, eu não posso fazer uma cooperação informal, pegar o telefone e ligar para outro juiz, e aquilo não está refletindo de qualquer modo documentalmente no processo, até para fins de compreensão do futuro, de definição ali de regras mais claras para que as partes tenham uma previsão do que possa acontecer.
A resolução que está por vir, né, eu tinha a expectativa de já falar aqui da nova resolução, mas ela sairá muito em breve e ela vai ajudar bastante nessa concretização. Primeiro, porque ela vai detalhar esses 3 artigos do Código, o artigo 67 a 69, que são muito gerais, e ele vai dar um caminho mais concreto. Eu acho que isso vai ser um alento para os juízes que têm interesse em realizar e ainda não observam muito bem a materialização. O Fred falou em uma live anterior que nessa minuta, inclusive, terá como sugestões, né, em anexos, modelos de pedidos de cooperação, de atos concertados. Isso vai ajudar a materializar na prática. Então, essa resolução, ela dá uma densificada na norma, o que é importante, e também vem com esse ponto de estímulo aos magistrados, dando um caminho, né, uma trilha um pouco mais sedimentada de como atuar. Mas existe uma outra questão que me incomoda particularmente da forma de realizar, e eu estou trazendo pontos que são muito delicados porque ainda estão sendo construídos, mas é a forma de participação das partes. A Gabriela, eu lembro, li o trabalho dela, e ela tem uma abordagem muito cuidadosa sobre a importância dessa participação das partes no ato de cooperação, mas que o Código não prevê. Assim como ele não prevê um método, uma forma de realizar, ele também não traz nenhuma previsão de como as partes devam ser ouvidas, como seria a forma de controle, ou até de recurso, de impugnação desses atos. Uma questão que precisa ser colocada é que a parte, para participar da construção da cooperação, ela não tem que necessariamente definir os rumos da cooperação, porque se nós imaginarmos, esse é um ato que ele é essencialmente praticado pelos magistrados, são 2 juízes cooperando, mas se você imaginar, vamos envolver a parte. O executado, muito provavelmente, não vai querer que a execução ande. Então, ele não vai ter o interesse de colaborar, ele vai ter, talvez, ali o intuito de impugnar para conturbar o caminho, né, para evitar que chegue ali na expropriação dos seus bens de forma mais rápida. Esse a provável ação dele. Então, a parte ela tem interesse. Isso não pode ser desconsiderado. Mas, da mesma forma, eu não posso negar que a parte ela tem um conhecimento das especificidades do caso que, se forem discutidas antecipadamente com os juízes, durante aquele momento de construção da cooperação, definição do objeto, definição de forma, definição do prazo dessa cooperação, isso pode evitar o interesse em impugnar lá na frente. Então, não estou dizendo que eu só vou cooperar, só vai ser realizada a cooperação se houver a concordância da parte. Mas, assim que eu defino esse objeto, essa forma, antes de formalizar, eu poderia colocar, né, para manifestação das partes, e aí é onde entra uma primeira colocação do professor Calmon, uma segunda colocação do professor Calmon, além dessa delimitação das formas para dar mais segurança, também garantir que esse instituto ele seja mais democrático, que ele envolva ali um contraditório, uma cooperação, no sentido de cooperação judiciária, de cooperação processual com as partes, para que isso seja construído de forma conjunta. Depois da oitiva das partes, né, para esse objeto, eu tenho que analisar a impugnação. A impugnação é um ponto que nos tormenta bastante, né, porque a gente não sabe como fazer. O ato de cooperação ele não é uma decisão, ele não tem natureza de decisão, ele pode refletir decisões, mas ele vai se manifestar ali como um ato processual, talvez de natureza até normativa ou de característica administrativa, e você definir como vai ser essa impugnação pela parte, isso é muito difícil e não está previsto. Então, a Gabriela, também, mais uma vez, é uma das minhas grandes fontes, mas está aqui com a gente, eu sempre lembro dela, ela, salvo engano, defende a possibilidade de agravo de instrumento nas questões que envolvem definição de competência dentro daquela ideia do agravo de instrumento, né, da releitura dos objetos do agravo de instrumento. Basicamente, seria essa uma das correntes que nós temos para o recurso, mas como ele tem uma natureza administrativa, eu poderia pensar em uma forma de impugnar isso perante órgãos do tribunal previamente definidos, a presidência, a corregedoria, para controle administrativo, já que essa é uma ação administrativa. E você teria
ainda há possibilidade, em tese, de mover um mandado de segurança, já que esse ato, esse ato de cooperação poderia envolver ali um abuso por parte dos magistrados, né? Questões envolvendo competências são sempre muito delicadas. Mas, como se percebe, é um cenário ainda muito aberto. E já caminhando aqui para o fim, eu sei que meu tempo já está quase esgotando, o tema rico a gente quer expor o máximo possível, mas é essa minha preocupação. Eu acho que a gente tem que desenvolver a cooperação, uma ferramenta essencial, indispensável, mas a gente não pode esquecer dessas preocupações, muitas delas diversas vezes refletidas pelo professor Calmon de Passos nas suas obras, nos seus artigos, nas suas manifestações, de você não ter uma banalização das formas, porque a forma ela existe para garantir segurança, para garantir previsibilidade, e isso tem que estar refletido na cooperação judiciária. Acho que nós vamos ganhar muito com a resolução que está por vir, nova resolução do CNJ, fiquem todos atentos a esse ato normativo. E o segundo ponto é a necessidade de definir melhor como as partes interagem na cooperação judiciária, como as partes elas vão dialogar com os juízos, com as unidades judiciais, com os juízes que estão nessa tratativa, para que a cooperação corra da melhor forma possível, porque eu sempre friso isso, ninguém conhece melhor o conflito do que as partes. O juiz está ali uma análise parcial daquilo que está expresso nos autos, mas sempre há muito mais por trás do que o que está expresso nos autos. Então, é indispensável ouvir as partes. E, sem dúvida nenhuma, um dos próximos desafios da doutrina e da jurisprudência, no segundo momento, vai ser definir as formas de controle e de impugnação da cooperação judiciária, porque é preciso também, na cooperação, resguardar o contraditório, tratar o processo de forma colaborativa com as partes e também garantir aí caminhos alternativos para que a parte possa questionar se não houver um atendimento da sua impugnação por parte dos próprios juízes. Então, obedecendo o meu prazo, agradeço muito, é uma grata satisfação participar desse evento e semear algumas provocações, na esperança de que elas possam florescer aí como ideias, como práticas concretas, porque eu sei que não dá para tratar um tema desse e trazer verdades absolutas. Gabriela, basicamente era isso, agradeço aí a sua presidência e a sua indicação. Bom, Nilson, eu que agradeço pela sua explanação, foi enriquecedora, né? Como eu disse anteriormente, esse tema me desperta múltiplos interesses e é um tema muito caro, realmente, você conseguiu em curtíssimo espaço de tempo abordar aí toda a alta gama de possibilidades que a gente tem dentro da cooperação, e quando a gente junta a cooperação e execução, a gente observa ainda mais possibilidades. E você atentou para um tema que eu acho que é o próximo passo da cooperação, né? A gente está ainda assentando o terreno, mas é muito importante a gente começar a pensar nos limites e pensar em alguma forma de ordem, né? Como você falou, o professor Calmon tinha muito essa preocupação. Ele associava a complexidade das interações sociais, né? Que é algo íncito às interações sociais, essa complexidade, esse caos. E ele falava, isso me marcou, que da desordem não rompida só pode decorrer a desordem. E aí, por isso que ele focava tanto nessa questão da formalidade como algo que poderia aí, colocar algum tipo de ordem no processo, né? E me parece que a cooperação nacional, ela serve para isso, ela é um instrumento de garantia de segurança jurídica. A gente só tem que saber como utilizar. Nós estamos com o tempo um pouco apertado e várias perguntas para colocar para os nossos painelistas. Não vou perder muito tempo aqui. O pessoal do próximo painel já está aqui na nossa sala. Tem uma pergunta de Nilza Braga, de Belo Horizonte, Minas Gerais, para Nilson. Ela pergunta assim: prezado professor, a cooperação processual em execução, caso não seja aplicada pelo autor da execução, teria alguma sanção? Eu acho que ela se refere aqui à questão da cooperação entre partes, né? Não propriamente cooperação judiciária nacional. Mas aí, Nilson, eu passo a palavra a você, caso queira responder. Gabriela, parece que há alguma confusão aí na essência da pergunta, né? Na base.
Porque, na verdade, a cooperação é feita pelos juízes, não pelas partes. Então, a cooperação não é feita pelo autor. Estou falando aqui de cooperação, a interação entre dois órgãos jurisdicionais para a prática de algum ato. Na verdade, a posição das partes, é isso que a gente tem tentado estimular, é que os advogados, as partes, peçam aos juízes o exercício dessa cooperação. É uma das formas da parte interagir com o Poder Judiciário, é provocar os juízes por essa cooperação, principalmente os credores que têm interesse no desenvolvimento rápido e eficaz do processo, e também na parte de comunicação com elas, né, sobre o desenvolvimento e a construção quando a iniciativa dos próprios juízes. E ela pergunta sobre punição. Talvez aqui, decorrente do dever de cooperação, colocado lá no artigo 67, não é só uma faculdade, é um dever, possa ser desenvolvido aí algum tipo de sanção para o juiz que descumpre esse dever. Hoje nós temos, né, para todo dever deve haver uma sanção. Então existe um dever de cooperação. Um juiz que é provocado a cooperar e sem um justo motivo nega esse pedido, isso tem que ter algum tipo de repercussão. Logicamente, trata-se de um ato administrativo, normativo, como eu falei, e, portanto, essa análise de responsabilidade, do que pode ser feito, tem que ser apurado também na via administrativa correcional. No âmbito processual, não há uma mudança, não há o que possa ser feito, tá certo? Mas, tentando captar aí a ideia que estava na pergunta, tem esses dois pontos. Provocação da parte é possível, embora o ato seja firmado pelos juízes, e a responsabilização dos magistrados no caso de descumprimento do dever de cooperação. É isso, Gabriel. Perfeito. Tem uma pergunta de Gustavo Lamego muito interessante, que ele diz assim, Nilson, havendo reunião, apensamento ou centralização de processos de execução em face de um mesmo devedor, quais os caminhos para criar critérios de prioridade de credores? Eu acho que você tinha até antecipado um pouco na sua exposição, e aí, se você quiser aprofundar um pouco mais... Sim, sim. Eu coloquei esse ponto porque é interessante a gente entender que a cooperação ela vem e resolve uma série de problemas, mas à medida que a gente exercita ela, outros problemas vão surgir. E um deles é esse. É muito interessante você conseguir realizar uma penhora unificada, unir forças, economia de atos processuais, né, inclusive do custo do processo, mas você tem esse problema. Eu vou ter penhoras simultâneas. Tirando os credores que tenham algum tipo de garantia, que teriam preferência, os credores quirografários, com penhoras simultâneas, eu vou perder aquela regra do prior tempore portior iure, não é? Da penhora mais recente vai ter a prioridade no direito. Então, vou ter que criar uma solução para isso. Uma das soluções pensadas, e aqui é uma ideia geral, né? É você trazer para esses credores um rateamento dos valores apurados entre eles, sabendo que aquele credor não é insolvente, dado o procedimento da execução individual, outros bens que venham a ser penhorados individualmente ou de forma conjunta, a dívida vai sendo quitada de forma gradual. Isso é uma solução definitiva? Não, mas é exatamente a busca que a gente tem de segurança para essas intercorrências que podem ocorrer na cooperação. Eu queria só fazer uma parte, porque veja como as coisas se casam, né? A gente pode pensar no intercâmbio de técnicas processuais diferenciadas, que é algo que os professores Antônio Passo Cabral, Fred Dias Júnior e Leonardo Cunha tratam no livro deles. E aí a gente pode casar aí as técnicas diferenciadas do processo de recuperação judicial para, enfim, fazer aí a lista de prioridade dos créditos a serem satisfeitos, no caso de uma penhora unificada. E o fundamento disso a gente pode pegar lá do 771, do CPC. Foi algo que até eu vi numa reunião que o Mazei fez no grupo de pesquisa de Fred, que eu achei muito interessante, porque permite que você pegue as técnicas dos processos especiais de execução, trazendo para o procedimento comum de execução. Mas é isso, galera. Valeu. Até a próxima. Obrigado, Gabi. Obrigado, pessoal. Obrigada a todos.